Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo, meu amigo torcedor, desse sabadão, sábado que será marcado por Vasco da Gama e Volta Redonda, já às 4h30 da tarde, em Cariacica, no Espírito Santo. Teremos aí esse confronto importantíssimo pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Uma vitória coloca o Vasco da Gama na liderança do Campeonato Carioca e coloca, inclusive, o nosso Cruz Maltino muito próximo das fases finais da competição. A gente, é claro, vai falar com vocês sobre isso, vai trazer todas as informações sobre esse Vasco e Voltaço, lista de relacionados, quem foi cortado, qual é a novidade, como o Fábio Carilli vai enfrentar a equipe do Volta Redonda. A gente vai trazer tudo a vocês aqui nesse vídeo. Além disso, também muitas outras informações, muitas outras novidades. Vamos falar sobre o mercado da bola, as negociações hoje que acontecem entre o Vasco da Gama e o Braga pela contratação do ponta esquerda português Bruma e algumas outras notícias, como por exemplo envolvendo Manuel Capasso, Patrick De Luca, jogadores aí que estão meio instáveis, né, na nossa colina histórica. Enfim, meu amigo, te garanto que você terá aqui pela frente um Fala Gigante agitado, movimentado, cheio de informações e completamente imperdível. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, temos o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, tá? Que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite para fechar. Eu, Lucas, conto muito nesse momento com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar no compartilhamento e a divulgação do nosso canal. De verdade mesmo, não saia desse Fala Gigante sem largar o dedo no like. Posso contar com você? Tenho certeza que sim. Vambora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama, meu amigo torcedor. E eu quero começar aqui primeiramente com vocês esse Fala Gigante, falando já sobre a situação do Bruma, né? O Vasco que hoje já tem todas as condições de negócio na mão, já avançou nas negociações, definitivamente a situação entre Vasco e o ponta esquerda português já está praticamente certa. O Bruma quer vestir a camisa do Vasco, há um grande interesse do jogador em vir para o futebol brasileiro e conhecer esse novo mercado. Ele que já atuou em mercados diferentes, inclusive do futebol, como por exemplo no mercado da Turquia, no mercado de Portugal, onde ele está atualmente e fez toda a sua base, já foi também e teve uma longa passagem pelo mercado do futebol alemão. Então assim, ele conhece muitos lugares. E agora seu próximo objetivo é vir para a América do Sul. E talvez inclusive no seu auge. Bruma hoje vive a sua melhor temporada, tá? Tem os seus melhores números de toda a sua carreira, vive a sua temporada com mais participações em gols, em 31 partidas, ele tem 13 gols marcados e 8 assistências vestindo a camisa do Braga. É a temporada na carreira do ponta português que ele realmente desempenha melhor, tem números impressionantes, atuando aí com a camisa do Braga pela Liga de Portugal. Só para você ter noção rápida aqui para vocês, em 59 partidas, o Bruma tem 45 como titular, e tem 17 gols e 13 assistências, ou seja, o Bruma tem 30 participações em gols em 45 jogos como titular. Números, meu amigo torcedor, simplesmente impressionante, tá? Não são números bons, não são números ok, são números impressionantes desse ponta vestindo a camisa do Braga na Liga de Portugal. Além disso, ele tem 133 finalizações, 66 passes decisivos, 148 dribles certos. É realmente impressionante o número desse ponta, que pode ser o mais novo reforço do Vasco da Gama. Hoje, o nosso Cruz Maltino, volta a repetir, tem negociações muito avançadas. O Vasco fez uma oferta ao Braga de 6 milhões de euros, algo em torno de 35 milhões e 100 mil reais. Essa oferta definitivamente agradou ao Braga, mas o Braga ele pediu exigências. E as exigências, foram elas aceitas pelo Vasco da Gama. Qual foram as exigências feitas pelo Braga que o Vasco aceitou? No caso, aumentaram um pouquinho o valor dessa oferta. O Braga pediu para ser colocado em contrato metas
cláusulas, gatilhos, que caso o Bruma bata vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino, o valor dele vai subir. Então assim, o Vasco vai comprar o Bruma por 35 milhões de reais. Isso é um fato. Entretanto, se o Bruma no Vasco conquistar títulos, se o Bruma no Vasco for o artilheiro de uma competição, se o Bruma bater X número de gols, Y número de assistências, o valor dele vai subindo e o Vasco vai ter que pagar cada vez mais. A gente ainda não tem informações de quanto pode chegar o valor dessa compra, mas com toda certeza, o Bruma indo bem, o Vasco ganhando título, o Vasco conquistando vagas na Libertadores, o Bruma tendo bons números, esse valor vai aumentando cada vez mais. E vale a pena. O Vasco compra um bom jogador com 30 anos de idade por um valor alto, mas ok, 35 milhões de reais, e ainda se ele for bem aqui, há a possibilidade desse valor aumentar. As coisas estão praticamente certas, o Vasco já fez aí essa proposta que foi aceita pelo Braga e vai pagar esse valor de 35 milhões de reais parcelado em 6 vezes. Tá animado, meu amigo torcedor? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Show? E falando sobre o mercado rapidinho, só 2 informações aqui com vocês. Aliás, a gente vai entrar nessas informações e vai seguir direto para falar sobre o Vasco e Voltaço. Então só quero trazer uma informação antes, porém, deixe aí nos comentários se Bruma será um bom reforço para o nosso Cruz Maltino, né? Eu quero falar com vocês nesse momento aqui sobre algo que o Vasco comunicou agora há pouco. O técnico Ramon Lima, técnico que foi o treinador do Sub-20 nessa última temporada e que comandou, né, as 3 primeiras partidas do Vasco no Campeonato Carioca, não é mais o treinador do Sub-20 do Vasco da Gama. Ele foi desligado da equipe. O Vasco hoje, pela parte da tarde, comunicou isso através de suas redes. Agradecer, é claro, ao profissional pelos serviços prestados. Desejou boa sorte a Ramon Lima na sequência da carreira. Entretanto, ele foi desligado do nosso Cruz Maltino. Hoje, quem comanda, né, a equipe Sub-20 do Vasco da Gama, quem irá comandar, é o Matheus Kuropis, que foi o técnico do Vasco exatamente na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco, com o Matheus Kuropis, acaba chegando, né, nas quartas de final da competição. Ele que era o técnico do Sub-17. Então, com o Matheus sobe do Sub-17 para o Sub-20, fica aí esse cargo vago, né, no Sub-17 do nosso Cruz Maltino, e o Vasco ainda está analisando internamente quem será o novo comandante dessa categoria. Posso te falar? Eu acho interessante, eu acho válida a troca. Interessante não, eu acho válida a troca. Por que eu digo isso? Pois no ano passado, o Vasco ele foi campeão, sim, salvo engano, do Campeonato Carioca, de alguns títulos, torneios que disputou. Mas, pra mim, Lucas, a situação é que no ano passado, o trabalho do Ramon Lima, ele teve muitas falhas. Uma das falhas, por exemplo, do trabalho do técnico Ramon Lima, foi no ano passado ele não ter usado o Lucas Zucarello em praticamente nenhum momento da temporada. O Lucas Zucarello, que hoje é um dos poucos jogadores que está entrando aí no profissional do Vasco e que foi o grande destaque dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele não era o titular do time do Ramon Lima no Sub-20. E assim, acima de tudo também, né? O trabalho do Ramon Lima nesses 3 primeiros jogos de campeonato estadual foi muito ruim, né? Foi um trabalho muito ruim, foram 3 jogos muito ruins de um Vasco que não conseguia desempenhar, de um Vasco que teve tempo para treinar, mas não conseguiu mostrar absolutamente nada em campo daquele trabalho que deveria ter sido feito durante todo esse período. Mas enfim, Ramon Lima desligado, Matheus Kuropis que fez um excelente trabalho na Copa São Paulo de Futebol Júnior efetivado, e são algumas mudanças que o Vasco fez nessas últimas horas. Assim como buscará fazer mais mudanças, e a gente já começa aqui aos pouquinhos a entrar no assunto, né, sobre esse Vasco e Voltaço. Antes, porém, falar sobre o mercado, porque o Vasco tem por objetivo liberar alguns jogadores, isso todos vocês já sabem. Hoje, o Vasco da Gama ele tem por grande objetivo liberar alguns atletas em específico, como Juan Esforza, Zé Gabriel, nomes que ainda não conseguiu liberar do grupo, né? E hoje um dos grandes objetivos, inclusive, do Vasco da Gama é o nome de Patrick De Luca, tá? O De Luca é um jogador que o Vasco quer negociar em definitivo, não quer um novo empréstimo. De Luca ele foi emprestado ao Ceará na última temporada, mas o Ceará acabou não permanecendo com o atleta. Até chegou a tentar a renovação do empréstimo com o Vasco da Gama por Patrick De Luca, entretanto as coisas acabaram não avançando, e ele que tem um contrato com o Vasco até o final desse ano de 2025, o Vasco hoje não quer um novo empréstimo e sim liberar o jogador em definitivo. A ver aí o que irá acontecer, mas é um dos nomes que o Vasco da Gama quer liberar. Assim como Patrick De Luca, Manuel Capasso é mais um nome que o Vasco da Gama tinha, e aí eu falo diferente, né? Não tem
tinha o interesse de liberar, mas hoje as coisas estão um pouquinho diferentes. Por quê? O Capasso foi um nome que recebeu diversas consultas, meu amigo. Do mercado russo, do mercado chinês. Entretanto, hoje a situação do Capasso ela é meio estranha. A gente vai trazer daqui mais nos próximos vídeos informações sobre o Capasso. Mas hoje o Capasso é um nome que não está sendo negociado pelo Vasco. Apesar de não ter a sua permanência garantida, informações é que o Capasso ele vem recebendo diversas consultas, mas o Vasco ainda não o liberou. Por quê? É difícil até mesmo explicar. Mas o próprio Fábio Carille fala durante as suas entrevistas coletivas que é um jogador que está sendo avaliado, está sendo analisado. Não há nenhuma negociação em andamento nesse momento com o Manuel Capasso e algum outro clube. Então assim, a ver o que irá acontecer. A situação do Capasso é uma grande incógnita. A gente está indo para a terceira partida do Vasco no Campeonato Carioca com esse time principal. Mesmo time que foi relacionado, mesmo grupo que foi relacionado para enfrentar o Voltaço hoje, também enfrentará o Volta Redonda na quarta, o Fluminense na quarta, perdão. Então assim, o Capasso vai ficar 4 jogos sem ser relacionado para a partida, né? É estranho, é uma situação estranha, porque ele não é relacionado, ele ao mesmo tempo não está sendo negociado pelo Vasco. Fica aí uma grande interrogação, creio que na cabeça do torcedor vascaíno e até na nossa cabeça com relação ao futuro do atleta. Mas vamos ficar de olho, vamos ficar ligado. E falando em relacionado, ó, tá aparecendo aí na imagem a vocês a lista de relacionados do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Volta Redonda nessa tarde de sábado às 4h30 no estádio Kleber Andrade em Cariacica. A gente vê um Vasco da Gama com muitas caras já conhecidas, entretanto com alguns cortes e algumas novidades. Dentre os cortes, Jean Davi Menezes não foi relacionado para esse jogo, ele que foi titular na partida da última quarta-feira contra a equipe do Maricá em São Januário, não estará à disposição do técnico Fábio Carille para essa partida de hoje. Se a gente vê o corte de Jean Davi, a gente vê novamente Lucas Zucarello presente na lista de relacionados, tá? O atleta que estreou profissionalmente com a camisa do Vasco da Gama nessa última quarta-feira contra o Maricá, está mantido na lista de relacionados do Vasco da Gama. Assim como temos o Lucas, de cria da base, temos também Bruno Lopes, temos também o goleiro Felipe Gabriel, temos Maxwell Alegria, alguns jovens da base que estão presentes nessa lista de relacionados para a partida de hoje. O zagueiro Maurício Lemos, que vivia uma grande expectativa de ser relacionado, ainda não está presente na lista. Se mantém fora, a expectativa é que ele esteja presente na lista de relacionados apenas a partir lá da próxima semana, lá do jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Até porque é importante lembrar a vocês, os atletas que viajaram para Cariacica para enfrentar o Volta Redonda permanecem no Espírito Santo para enfrentar o Fluminense nessa próxima quarta-feira. Show? Gostou dessa lista? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque é hoje, meu amigo. Ontem o Vasco da Gama desembarcou no Espírito Santo pela parte da tarde, em uma festa linda, uma recepção, maravilhosa do torcedor capixaba. Capixaba definitivamente é muito Vasco da Gama. Se você, inclusive, é um torcedor vascaíno do Espírito Santo, deixa aí nos comentários. E o que foi mais legal, na minha opinião, ontem, além, é claro, da linda festa da torcida vascaína, foi o fato de a gente ter tido um grande ídolo visitando a delegação do Vasco da Gama no Espírito Santo. Um ídolo que inclusive é capixaba, que é o Giovani, o príncipe, né? Como era conhecido esse grande jogador. Eu, infelizmente, não tive o prazer de vê-lo jogar, mas o meu pai teve o prazer de vê-lo jogar. Meu pai sempre falava muito do Giovani. Muito. Um diferente. Um jogador ímpar. Um atleta que, salvo engano, foi campeão com a seleção brasileira, né? Das Olimpíadas. Giovani era realmente um jogadoraço. E algo muito interessante dessa gestão do Pedrinho, e eu tenho que deixar um pouquinho de tempo para falar sobre isso, é exatamente essa valorização da figura do ídolo. Essa valorização das pessoas que marcaram história no Vasco da Gama. E trazer essas pessoas para dentro do Vasco novamente. Reaproximar os ídolos do Vasco. Isso não acontecia e não estava acontecendo. E não era só por causa da 777 antes que você fale. Era 777, isso foi na gestão Eurico, isso foi na gestão Roberto Dinamite. Os ídolos estavam se distanciando do Vasco. E assim, eu creio que tudo tem um propósito. E a chegada do Pedrinho ao Vasco tem esse grande propósito. De fazer com que o Vasco da Gama se reencontre com o seu passado tão vencedor. E ontem, o fato de Giovani ter ido, visitado a delegação,
ter jantado com os jogadores, com o elenco do Vasco. Isso é muito legal, gente. Isso é legal para um Verratti, isso é legal para um Piton, para conhecer a história do Vasco, para conhecer um ídolo do Vasco. E isso é legal também para o Giovani se sentir especial, de estar presente na delegação do Vasco, ser reconhecido na delegação do Vasco e até receber das mãos de Pedrinho e Felipe uma camisa do nosso Cruz Maltino com o nome dele. Ele fica até muito emocionado no vídeo que tá passando aí a vocês, ou já passou, onde ele fala, caraca, tem uma camisa com o meu nome. Então assim, é muito legal e até interessante, tá? O Fábio Carille, hoje técnico do Vasco, chegou a jogar com o Giovani há alguns anos atrás, lá no 15 de Jaú, de São Paulo. Então assim, muito legal realmente o que aconteceu, esse encontro ilustre de uma grande figura, um grande ídolo da história do nosso Vasco da Gama, com o elenco Cruz Maltino. E falando em elenco, né, hoje o que importa realmente é esse jogo, tá? O Vasco ontem, sábado, encerrou a preparação no CT Moacir Barbosa, pela parte da tarde viajou, né, em direção a Cariacica e já está, é claro, né, em solo capixaba para enfrentar a equipe do Voltaço hoje. A gente está gravando esse vídeo por volta de meio-dia, já o ônibus já está partindo, né, em direção ao estádio Kleber Andrade. Nos treinos que aconteceram, né, de quinta e de ontem, sexta-feira, o técnico Fábio Carille sinalizou algo, que muito provavelmente irá repetir a mesma equipe que enfrentou a equipe do a equipe da Portuguesa lá... Foi Portuguesa? Foi Portuguesa, quando o Vasco ganha pelo placar de 4-1, tá? Diferente do que aconteceu no meio da semana, onde o Vasco poupa alguns jogadores, hoje o Vasco da Gama deverá entrar com o time titular, é claro, com alguns desfalques, os desfalques que a gente já sabe, que é o Adson, o Estrela e o David, que muito provavelmente voltando vão disputar titularidade. O Adson, eu tô com uma expectativa muito grande, né, sobre esse jogador, mas com aquilo que tem à disposição, o Vasco vai com o time titular. O Vasco deve ir com no gol Léo Jardim, na lateral direita Paulo Henrique, na lateral esquerda Piton, uma dupla de zaga composta por João Vitor e Lucas Oliveira, uma trinca de volante com Tietê, Jair, Paulinho, uma dupla de meias com Coutinho e Alex Teixeira e no ataque Pablo Verratti. Há talvez a possibilidade do Lucas Oliveira não ser o titular. Por quê? Porque o Carille, ele esboçou, ele falou na entrevista coletiva que deu após a partida contra o Maricá, o Lucas Oliveira acabou sentindo um músculo e reclamou de dores na coxa no treino de segunda-feira. Treino normalmente na terça, mas a gente não sabe como está essa situação. Então pode ser sim que o Lucas Oliveira seja poupado e até o Lucas Freitas ganhe essa vaga no time titular. Lembrando, Vasco tem 12 pontos, Volta Redonda tem os mesmos 12 pontos. O Vasco tem 3 vitórias e 3 empates, está invicto na competição. Já o Voltaço tem 4 vitórias e 2 derrotas. Vitória hoje coloca o Gigante da Colina na liderança da tabela, na ponta do Campeonato Carioca com 15 pontos, assegurando praticamente uma classificação para a próxima fase. Expectativa grande, expectativa gigantesca, é o Vasco da Gama enfrentando, né, a equipe do Voltaço hoje no estádio Kleber Andrade. Tá animado, vascaíno? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, tá, desse sabadão, e já a gente tá aí de volta com o nosso pós-jogo, né? Por volta de 7h30 a gente tá aqui falando de Vasco com vocês, trazendo as últimas informações e novidades do nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, vascaíno! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!